안녕하세요, 혜연이의 해나입니다. Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje, aliás, o vídeo aula de hoje vai ser, na verdade, o último. Não, gente, não é bem assim, o último vídeo aula, tá? Vai ser o último vídeo aula para fechar este quadro, tudo bem? Porque eu tava postando assim, querendo realmente que este quadro fosse mais pra gramática, sabe? Daí o pessoal começou a falar, gente, mas não tô entendendo nada de coreano, meu Deus, eu vou desistir do coreano. Daí eu falei, não, peraí, chega, parou, vamos começar do zero, vamos começar tudo de novo, tá? Então, só pra gente poder fechar este quadro e poder voltar com outros quadros de aulas de coreano que sejam mais divertidos, melhores e mais fáceis pra todo mundo, certo? Então, por isso eu estou me despedindo deste quadro. Brincadeira. Então, gente, a aula de hoje vai ser somente para a gente poder fechar a parte de partículas mais simples, partículas básicas, né, mais importantes, porque na Coreia também existem muito mais partículas, como de local, de tempo e outros. Mas, como eu disse, a gente tem aquelas partículas que são mais utilizadas, mais importantes, que seriam 3. 2 a gente já viu. 1 seria as partículas de descrição ou de destaque. O segundo que a gente já viu também, que seria as partículas de sujeito. E por último, o nosso de hoje, que vai ser as partículas de objeto. As partículas de objeto, gente, essa não tem segredo, é igual o próprio nome. São utilizadas para a gente acompanhar o nosso objeto. Se vocês lembrarem daquela aula que a gente teve para mostrar como montar frases coreanas, vocês lembram que a gente, na maioria das vezes, a gente utilizava sujeito, partícula, objeto, partícula, e depois o verbo por final, certo? A presença ou não aqui de partícula não é tão importante, tá? Eu queria só relembrar vocês que uma frase coreana a gente monta deste jeito. Sujeito, objeto, ou melhor dizendo até complemento, e o verbo por último, diferente do português que a gente acaba colocando o verbo no meio. Ou seja, todos os objetos que a gente utiliza, ele vai ser sim acompanhado pela nossa partícula de objeto. A nossa partícula de objeto, assim como as outras partículas, eles têm 2. Tem o 을 e tem o 를. Tudo bem? O 을 e 를, a diferença entre as duas, também a divisão dela é a mesma das outras partículas. A gente usava quando a gente tinha patim na última sílaba e a gente usava outro quando não tinha patim na última sílaba. Vocês lembram? E aqui é a mesma coisa. Quando a gente não tiver patim na última sílaba, a gente usa 를. E quando a gente tiver patim na última sílaba, a gente usa 을. Tudo bem? Agora, 언니, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu assisto normalmente bastante drama, eu ouço bastante músicas K-pop, assim, e eu tento ler bastante também na internet. Mas eu não lembro, assim, de aparecer tanto 을 ou 를, quase assim, tipo, perto do verbo. Você tem certeza que essas partículas de objetos são as mais importantes? São as mais básicas? Sim, gente. O que acontece? Quando a gente fala no dia a dia, ou que são as falas realmente dos nossos drama, a gente acaba omitindo bastante as partículas de objeto, tá? Gente, é isso aí. Vocês têm que aprender para depois aprender também como omitir as partículas, tudo bem? Mas, como ela é uma das mais importantes, eu preciso que vocês saibam, que coloquem na cabecinha de vocês a existência e quando você vai usar isso, ou aonde, melhor dizendo, certo? Então, como ele é o objeto, é a partícula de objeto, ele vai estar acompanhando a nossa palavrinha do objeto. E, ao mesmo tempo, ele vai estar logo anteriormente ao nosso verbo. Ou seja, você sempre vai usar sujeito, uma partícula. Objeto, outra partícula, que no caso seria sempre
a partícula de objeto. E por último, você vai usar o seu verbo conjugado. Por exemplo, o verbo 공부하다. Ele é estudar, certo? Mas tem algumas exceções, tá, gente? Por exemplo, vocês conhecem aqueles verbos que a gente junta uma palavrinha mais o verbo hadar para dar um significado de apenas um verbo em português? Por exemplo, como palavras como 공부하다. 공부 significa estudo, no substantivo. E 하다 significa fazer. Fazer? 공부 significa estudo, no substantivo. E 하다 significa fazer, tá? E a gente juntando essa palavrinha mais o verbo 하다, ele vira o verbo estudar, tudo bem? Os coreanos não existem um verbo próprio para a gente dizer estudar. Então, assim, como a gente viu, a gente junta o substantivo relativo àquele verbo e a gente junta com o verbo 하다, certo? Mas esse daí funciona sim também como um objeto e o verbo. Então, o correto seria 공부를 하다, usando a nossa partícula de objeto. A gente usa aqui o 를 porque 부, que seria a última sílaba, não tem o patinho, certo? Mas a gente falando assim no dia a dia, 공부를 해요, sabe? Tipo, fica extenso, né? Não tanto, mas fica extenso. Então, o que os coreanos fazem? A gente omite o 를, neste caso, e a gente só fala 공부해요. E a maioria dos verbos que a gente utiliza assim, desta forma, substantivo da palavra referente ao nosso verbo, mais o verbo 하다, maioria das vezes tem essa formação, tá? Nem todos passam o mesmo sentido quando a gente fala com ou sem a partícula, tá? Por exemplo, 사랑하다, do verbo 사랑해요, né? 사랑하다, todo mundo sabe que é eu te amo, ou melhor dizendo, amar, porque ele tá no infinitivo, né? Quando a gente fala 사랑해요, é apenas assim, eu te amo. Mas se a gente usar junto com a partícula 사랑을 해요, ele muda um pouco de sentido. Ele pode ser, dependendo do contexto, ame os outros, assim, ame os, sei lá, o universo, a sociedade, ame os outros, não sei. Podem ter essas certas mudanças de sentido, né? Não sentido, às vezes até um pouquinho de significado, sabe? Então esse é um ponto que a gente precisa tomar cuidado. Exceção número 2. A gente tem alguns casos que a palavra dentro da frase em português, ele é objeto. Mas quando a gente transformar esta frase em coreano, esta palavrinha não é entendida como objeto. Então, o que acontece? Quando a gente for usar esta palavrinha na frase coreana, ela vai ser acompanhada com a partícula de sujeito. Tudo bem? Alguns exemplos deles. O verbo ter, em coreano, que é o verbo ita. Assim, se eu quiser falar assim, eu tenho um irmão mais novo. 나는 동생이 있어요. E a gente viu que é a partícula de sujeito. E vimos também que quando a gente usa a partícula de sujeito, ele não diz exatamente que a palavra que eu estou acompanhando seja sujeito, mas que ela causa uma maior ligação entre essa palavrinha e o meu verbo. Lembram disso? Então, a palavra irmão mais novo em português é o objeto, certo? Eu tenho o quê? Um irmão mais novo. Em português, irmão mais novo, ele vem como objeto. Mas em coreano, ele é acompanhado de i. Então, ele não é exatamente um objeto, certo? Outro verbo. 되다, que é se tornar, conseguir, tudo bem? Quando eu quiser falar assim, eu me tornei um youtuber. Eu me tornei um youtuber. Eu me tornei, o verbo tornar, me tornei o quê? Um youtuber. Então, a palavra youtuber, nesta frase, em português, ele é o objeto da frase, certo? Agora, em coreano, ele vem acompanhado de partícula de sujeito, assim como o verbo ter. Daí ficaria 나는 유튜버가
되었어요. Certo? Então, tem essas exceções. Claro, tem outros verbos também que a gente, em português, ele seria o objeto, mas em coreano ele seria o sujeito, sabe? Então, tem estas exceções. Mas, todo bom coreano existe uma exceção, certo, gente? Então, a aula de hoje foi isso, gente. A nossa despedida do quadro de gramáticas coreanas. Mas pode deixar que a gente volta com outros quadros mais fáceis, mais divertidos, mais didáticos, mais bem no ponto, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado deste quadro, gente. Quem tiver dúvidas em relação à gramática, Anny, eu já tenho um nível de coreano mais avançado, mas eu tenho dúvida com estas gramáticas. Quem tiver estas dúvidas, podem deixar comentários nos outros vídeos de aulas que virão a seguir, certo? Que com certeza eu vou estar respondendo vocês, tudo bem? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um likezinho, dá bastante like. Tudo bem? Deixem comentários também sobre o que vocês acharam sobre este quadro, qual tipo de novos quadros vocês vão querer daqui pra frente, tá? Que a gente sempre leva em consideração, lê todos os comentários, não se preocupem, tá bom? Follow me também nas outras redes sociais, como Facebook, Insta, Snapchat e Twitter, tá bom? E é isso, gente, então até o próximo vídeo, tchauzinho!